Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos lá fazer mais uma administração aqui, gravar mais uma mensagem. Ontem eu acabei não gravando, né? Surgiu um imprevisto e eu fui resolver. Bom, eu tava com um tema no meu coração já desde ontem, né? E hoje eu vou dar continuidade, que diz respeito ao espiritismo, né? O que a Bíblia diz, né, a respeito, né, o que eu creio. Assim, né? Antes de começar, a minha experiência, né, de fé, né, a fé que eu tenho hoje, ela passou por vários caminhos, né? Desde pequeno, né, a instrução dos nossos pais, né, e a gente vai conhecendo, vai ouvindo falar, né, se interessa, vai dar uma olhada, visita, a gente começa a conhecer as religiões, né? E assim eu fui moldando, né? Minha fé através de experiências, né, de busca, né, adquirindo conhecimento. E eu não tô aqui para falar mal da fé de ninguém, né? Mas é só uma questão sobre a verdade mesmo, né? Sobre ponderar as coisas, né? Se de repente você é uma pessoa que é espírita, né? Eu não vou aqui estar falando, né, mal, né, da sua religião, mas eu vou fazer alguns questionamentos, né, em relação a ela. Da mesma forma que, né, qualquer pessoa que vier questionar minha fé, né, a minha crença, eu não tenho problema nenhum, né, em conversar sobre ela, né, em ver a opinião dela, com base em que ela tem a posição dela, certo, em relação, né, às coisas que eu creio. A própria Bíblia diz, né, que se perguntarem, né, nós devemos, né, dar esclarecimento da razão da nossa fé. E eu acho que isso é bom, né, porque isso vai ajudar a gente a descobrir, né, a questionar, a realmente ver o que faz mais sentido, né, o porquê, né, da onde que vem, o que né, parece estar mais certo. Porque sem dúvida, né, existe um caminho certo, né, existe uma verdade em relação a tudo, né, o mundo é assim, né, existe uma verdade em relação às coisas, à vida, às leis da natureza, em relação a Deus, em relação às pessoas, né, em relação a mim, em relação a você, né, e a questão espiritual, né, nós somos, né, isso é um fato, né, nós somos um espírito, né, é o sopro de Deus em nós, né, que Deus soprou esse espírito no homem em um corpo, né, de barro, né, nós vemos que tudo que há na Terra, todos os elementos químicos existem, né, no nosso organismo. Então esse sopro de Deus, né, fez o milagre da vida, né, esse sopro de Deus, ele é a vida, né, e tornou o homem ser vivente, certo? Então Deus é espírito, né, e nós sabemos que existe um mundo espiritual, nós sabemos que existem espíritos por aí, né? E eu encontrei na Bíblia, né, resposta, né, para tudo isso, né, em relação ao ser, em relação a Deus, em relação a espíritos, coisas que, né, eu não encontrei em lugar nenhum, né, e eu dei uma avaliada, uma analisada, eu fui, né, em lugares para ver, para conhecer, para saber,
E cada vez mais que minha fé é questionada, que eu mesmo me questiono e busco respostas, a minha fé é fortalecida, né? A base da minha fé, ela cada vez ela é mais forte, né? Eu não quero, né, ser enganado, ter uma fé errada, porque eu sei que isso vai prejudicar a minha vida em algum momento, né? Se eu crer, né, em mentiras, né, em coisas, né, que não são sólidas, a minha vida pode desmoronar, né? Eu não vou ter em que me basear, né, em quem, né, me socorrer, em quem conseguir auxílio. Ontem a minha mãe ela completaria 61 anos de idade, né? Ela faleceu tem alguns anos. E cara, seria maravilhoso poder falar com ela, sem dúvida, né? A pessoa fosse num lugar que minha mãe poderia se manifestar ali, aparecer em espírito, né? E conversar ali, e ela me contar sobre o futuro, né? Ou contar sobre a minha vida, coisas que ela, de repente o mundo espiritual enxerga ou não enxerga, ela poderia me contar, né? E me proteger, me ajudar, né? Me direcionar. Porém, eu encontro isso acontece, né? Em centros espíritas, né? Principalmente, e eles creem nisso, né? Eles falam isso, né? Que eles recebem as pessoas conversam ali, né? Com entes queridos, né? Pessoas que já morreram, que falam coisas do porvir, falam coisas da vida. Mas, né? Começando pela o início, né? Eu digo assim do espiritismo moderno. Se não me engano, começou com Allan Kardec, né? Ele começou a estudar isso por causa de alguns fenômenos sobrenaturais, né, de objetos que se movimentavam sem ninguém, né, que eram movidos por espíritos, né. Então Allan Kardec começou, né, a estudar, né, aquilo, e foi o fundador, né, do espiritismo moderno, né. Por que moderno? Porque o espiritismo já existe, cara, desde do começo da existência humana, né. Antes o homem ele era ministrado somente por Deus. Ele conhecia toda a verdade em relação a Deus. Até que ele começou a ouvir, né, o inimigo, né, Satanás. Então os homens que foram se afastando de Deus, eles deixaram de aprender e seguir os caminhos de Deus para ouvir, né, novas filosofias, né, novas religiões, né, novos ensinos. Então inicialmente a humanidade era totalmente, vamos dizer assim, cristã, né, cria em Cristo, né, porque Cristo já existia desde a fundação do mundo, né. Ele já estava com Deus, ele já era Deus. E existia, né, uma verdade em relação a tudo, né, o mesmo parecer. E o inimigo começou a questionar, né, e jogar, né, fazer o homem questionar e duvidar das ordens de Deus. O homem desobedeceu, né, foi punido, né, e alguns homens então, né, por causa de serem punidos e tal, né, acabaram se rebelando, se afastando de Deus, né, e sociedades, né, famílias, né, foram surgiram mais afastadas de Deus. E então eles não seguiam mais as vontades de Deus, as leis de Deus, não conversavam mais com Deus, e sim com o inimigo de Deus, né, com Lúcifer. Não vou contar aqui, mas todo mundo já tem uma noção, né? Deixa eu digitar aqui para pegar uma passagem que eu não separei ainda. Aqui, ó. É uma passagem que está em Eclesiastes 12:7.
Então o pó volta à terra, de onde veio quando o homem morre, né? E o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Então, ou seja, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, né? Eles não estão mais em atividade, são como os que dormem, né? E se Deus ensina isso, e Ele também ensina, né, sobre os espíritos enganadores, né? Então eu vou falando das passagens bíblicas aqui, né? Aqui. Poxa, mas aqui ele não. Espera aí só um minutinho. Aqui, o Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Né? Então a Bíblia afirma que os mortos eles não sabem de nada, né? Então a gente viu que o espírito volta para Deus quando o homem morre e que os mortos nada sabem, né? Uma questão interessante é que, né, as pessoas que creem na doutrina espírita dizem que creem na Bíblia, né? E também que são cristãos. Só que há uma discrepância nisso, né? Porque Cristo ele veio morrer para nos salvar. O Espiritismo diz que o homem tem várias vidas, né? E vai se aperfeiçoando. Cara, se você pudesse retornar e voltar e evoluindo, você não precisaria da morte de Cristo para te salvar, para te justificar diante de Deus, né? Então não faz muito sentido, né? Eu sei que tem a Bíblia de Allan Kardec, a Bíblia segundo Allan Kardec, que é uma interpretação, né? Eu nunca li, cara. Para que eu vou ler a Bíblia de Allan Kardec se eu tenho a Bíblia, né? Escrita pelo Espírito Santo. E o Allan Kardec acho que é do século XIX. Meu, é algo super recente, né? Enfim, vou continuar aqui, né? Levíticos 19:31. Eu sei que existem muito material, muito conhecimento espírita, muitos textos, muitos livros. Mas, cara, de onde surgiram, né? Quem escreveu, né? Tudo bem, foram espíritos. Tá bom, mas quais espíritos e por quê e de onde e quando, né? Se a Bíblia, né, é um livro milenar que desde que, né, o homem é homem, eu não vou entrar aqui em discussões mais complexas, né? Mas, né, pela Bíblia nós temos uma aproximação de 6.000 anos, né, desde do Gênesis até hoje. E eu vou ficar com esse princípio, né, com essa contagem de tempo. Levíticos 19:31. Existem sim, né, respostas a muitas, né, perguntas, né, que envolvem essa questão, né, de idade. Mas enfim, né, deixa eu continuar aqui para não sair do foco. Olha que a Bíblia diz em Levíticos 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o que acontece? Né? Deus tinha uma doutrina, né? Um ensino para o homem, para a mulher, e sempre teve para o seu povo. E você vê esse ensino
né, do começo ao fim, o mesmo ensino, né, com algumas, né, com alianças, né, com eventos, né, diferentes, né, momento em que, né, que Deus, né, deu a lei, que Deus libertou o povo, né, que Deus mandou fazer o tabernáculo, né, depois, né, os profetas, exílio, a vinda de Cristo, né, onde Cristo, né, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, né, a época dos apóstolos e agora, né? Então ele já está ordenando. Assim, o povo que se desviou de Deus, eles começaram a ter outras, né, ensinos espirituais, né, outras visões, outras religiões, né, surgiram, né, no meio da humanidade, né, e não foi Deus que passou isso para eles, né. Então, aqui Deus disse para o seu povo, né, não vos voltareis para os necromantes, os que falam com os mortos, né, em outra versão fala, né, não falarem com os médiums, né, que são os médiums, os que falam com os espíritos, né. Então, ó, Deus ele proibiu e disse que, né, as pessoas seriam contaminadas, né, contaminadas com o quê? Com pecado, né, e com uma fonte espiritual que não era de Deus, né, e nem que fosse, nem Deus nem queria que o homem tivesse, né, esse tipo de experiência, esse tipo de contato. Outra passagem, Deuteronômio 18, 9 a 12. Ah, sim. Então essa passagem aqui é quando Deus estava dando a terra prometida, né, para Moisés, depois de ter libertado. Continuando aqui, que acabou a memória do celular, tive que apagar umas coisas. Então, né, nós temos, né, tem a história do príncipe do Egito, né, de José, né, depois Moisés, né, o filme dos 10 mandamentos lá. E Deus tirou o povo do Egito, né, e levou eles de volta para a terra prometida, né, a terra que antes Abraão tinha tomado posse, mas depois eles migraram, né, e outros povos tomaram conta da terra prometida, da terra santa, e depois Deus trouxe o povo de volta, né, depois de muitos anos. Eles estavam cheios de povos, e aqueles povos que deixaram de seguir a Deus e aprenderam outras religiões, né, como o mundo espiritual. Então, Deuteronômio 18, 9 a 12. Ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essa abominação o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Né? Então aqui eram muitas práticas religiosas, né? Tinha até sacrifício dos filhos, né? Eles queimavam os filhos, se não me engano, acho que era Moloque, o nome do deus deles lá, dos pagãos. E bom, o povo passou muito tempo no Egito, né, prisioneiro, né, escravos. Então a mentalidade deles, né, estava totalmente deturpada, né, e Deus começou, né, a fazer um tratamento ali, né, uma renovação da mente. E quando eles forem, né, eles estavam para tomar posse da terra prometida, Deus falou: meu, não se metam com esses povos, nem com esse tipo de espiritualidade, né, que existem entre esses povos. Levítico 26, 20, verso 6. Esses versículos que eu peguei, eles
por toda a Bíblia está cheio de versículos, né, que falam a respeito do espiritismo, né? Assim, eu estou compartilhando conhecimento, né? Se você tiver algum conhecimento melhor, né, uma argumentação, não tem problema algum, né, em dar uma olhada, né? A gente pode conversar a respeito e analisar, né? Eu busco a verdade, eu busco o que é certo, né? E através, né, de estudo, né, de evidências que a gente vai, acho que descobrindo, né, a verdade, né? Assim, contra fatos, né, não há argumentos, né? E as evidências, né, e tudo nos revelam, né, a verdade, ou nos aproximam mais da verdade. Ok, ó, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, que falam com mortos, feiticeiros, né, tem muitos, né, tem rituais aí, né, no meio de religiões espiritualistas, né, oferendas, sacrifícios, né, são feiticeiros, né, que são os líderes, né, adivinhadores, né, aquele povo, né, que gosta de, cara, eles têm espíritos, né, que ajudam eles, que falam coisas, né, para as pessoas, e as pessoas passam a crer naquilo e buscam e creem e pensam que é de Deus, né, porque eles falam de Deus, mesmo esses espíritos, né, eles falam sobre Deus, né, eles conhecem a Deus, né, esses espíritos antes eles eram anjos de luz, né. Então, ó, se prostituindo, né, é uma prostituição espiritual, né? O que é? É mistura, né? Deus ele trata a sua igreja como, né, sua noiva, né? Fala sobre uma aliança, um casamento. E você quer que sua noiva, né, vai se meter com outros caras, né? Lógico que não, né? A sua noiva é a sua amada, né? É a menina dos seus olhos. Levítico 20 e 27 de novo, né? Já é outro. 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Né? Porque Deus ele é totalmente contra o pecado, ele é totalmente contra esses anjos rebeldes, né? Que a Bíblia fala que são demônios, né? Eu não estou aqui, né, xingando ninguém não, espírito nenhum, mas é o que a Bíblia fala, é o que Deus fala, cara. Deus é a maior autoridade do universo. A Bíblia, né? Você pode ver livros religiosos, cara, não tem algo mais sublime, superior do que a Bíblia, né? Não existe. O homem não consegue, o diabo não consegue produzir, né, a perfeição, né? E desde o início Deus estava deixando a Bíblia pra gente. Eu falei, né, que tem uma aqui, ó, tem de Atos dos Apóstolos, depois de Cristo. Atos. Porque qual que é a Bíblia fala, qual que é a missão de Satanás? Roubar, matar e destruir as pessoas, né? Evitar que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas aceitem a Deus, que as pessoas sejam salvas. Atos 16 e 18. Eu já fui muito xingado já por gente de outras religiões, mas sinto muito, gente, né? Não estou aqui falando mal, eu estou falando o bem, que é a verdade, né? Que Deus deixou pra gente. Também tem algo que Deus ensina, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então você não precisa procurar em nenhum outro tipo de intercessor, né? De algum outro que vai te ajudar para falar com Deus ou para te ajudar para falar com Jesus, porque isso não existe. Jesus, nós temos acesso direto a Jesus e através de Jesus acesso direto a Deus novamente, por meio de Cristo, né? Sem Cristo nós não conseguimos nos achegar a Deus.
aqui essa de Atos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, no céu encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Né? Quantas religiões não têm espíritos adivinhadores? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então ela era uma escrava, né? Tinha seus patrões, e ela tinha esse dom espiritual, né? E tinha um espírito de adivinhação que falava sobre as coisas, né, da vida das pessoas, e até cobrava por isso, né? Dava dinheiro, né, pro pessoal lá. E ela começou a seguir a Paulo e aos apóstolos, e clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que até aqui esse demônio que estava falando a verdade, né? E isso repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E isso daqui, eles até, quase apanharam lá, foram xingados, porque isso dava dinheiro pros caras, né, pros donos da escrava. E o espírito foi embora e não pôde voltar mais para a mulher, né? E a mulher, né, perdeu o seu biscate ali, o seu ganha-pão, né, o seu lucro com isso, né? E os caras ficaram bravos, mandaram os caras embora da cidade, né? E esse espírito até que foi bonzinho, né? Que ele falou a verdade, né? Nós estamos anunciando o caminho da salvação, né? Porque tem pessoas, né, endemoniadas, né, com espíritos, né, que as pessoas, tão loucas, né? A gente vê um endemoniado no Gadareno, tinha uma legião de demônios nele, né? A gente vê enfermidades, né, relacionadas a demônios na Bíblia. Enfim. 1 Timóteo, carta de Paulo, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão, né, a fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem ela é um dom de Deus, e ela vem por ouvir a palavra de Deus, né? Eu falei, a fé está relacionada ao que? A conhecimento, né? A desejo. Então, as pessoas se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, né? Então, a Bíblia já disse, muitos, né, deixarão de seguir a fé verdadeira para seguir, né, essas religiões, cara, de espíritos, né? E a Bíblia fala que o espírito volta para Deus, os mortos nada sabem. Nessa doutrina de novas vidas não tem, cara, né, na Bíblia. Deus ensina a gente toda a verdade, né, sobre o que a gente precisa saber, né? É claro que tem muitas coisas que realmente não tem respostas, né? Mas, né, nós temos uma certa intuição a respeito, né? Ou uma certa argumentação a respeito. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Eu sei que é algo sensível, né? Nós falamos, né, sobre a fé, ou questionar a fé dos outros, porque tem gente que não gosta, cara, né? Mas se você for começar a conversar pessoalmente, a pessoa, fica brava com você, quer discutir, se irrita, né? Eu sinto muito, mas, né, eu venho buscar o conhecimento, conhecer a verdade. A Bíblia fala, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do engano, né? Libertará da falta de Deus, né? Dos caminhos errados que o mundo nos apresenta, para que nós voltamos para o caminho verdadeiro e vivo caminho, cara, que é Deus, que é o caminho que, né, Cristo veio, né, nos guiar, nos direcionar. Hebreus 9:27. E assim como ao homem está ordenado morrer em uma só vez,
Depois disso vem o juízo. Então, ou seja, o homem vai morrer uma vez só. O homem não vai morrer e renascer depois de morrer, não. É só uma vida só, cara. A vida ela seria eterna. Se o homem não tivesse desobedecido e crido, né, na falsa religião, né, crido no inimigo de Deus, o homem não iria morrer. Só que aí o homem desobedeceu e vai morrer, né? Todos os homens vão morrer. Só que Deus veio para nos resgatar dessa morte, para que voltemos para a vida eterna, que é o que vai acontecer, né, após a morte, né? Claro, se nós formos salvos em vida ainda. É a mensagem do Evangelho, né? Deus nos ama, Ele tem o melhor para nós, Ele veio nos salvar. Mesmo que a gente erre, que a gente falhe, Ele vem nos salvar, vem nos perdoar. E assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então Cristo vai vir de novo buscar aqueles que aguardam a salvação, aqueles que estão buscando, aqueles que se converteram, que estão se afastando, né, dos maus caminhos, de ensinos de demônios, de ensinos falsos, de falsas religiões, de crendices, né? Um outro exemplo que o pessoal tem muito é você crer em objetos, crer em bonecos, né? Quer que aquilo te ajuda a Deus, que, né, que Deus está naquilo, cara, né? Deus condena isso também. Deus é espírito, né? E nós temos acesso a Deus, a esse espírito, né? Quando nós somos salvos, nós entendemos, nós aceitamos a verdade, nos arrependemos, Deus concede o Espírito Santo, que vai nos guiar, vai nos proteger, vai nos conduzir, nos guiar. Isaías 8,19, esse aqui também. Isaías, né, profeta do Senhor, na época que havia os reis, né, de Israel, na época, né, de guerras, do exílio, quando o povo também estava totalmente, né, se corrompido, desobediente, e Deus tinha que corrigir, cara, porque na presença de Deus não há pecado, cara, né? No povo aqui Deus não deveria haver pecado, deveria ser um povo santo. O que é o povo santo? É um povo que está correndo do pecado, está lutando contra o pecado para obedecer a Deus. Não que a gente seja perfeito, né? Que os santos são homens perfeitos, não, mas são homens que buscam o Espírito Santo, são conduzidos pelo Espírito Santo. Isaías 8,19. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna. Ué? Não é esse não. Deixa eu pesquisar aqui. Um segundo. Cristo. Isaías 8,19. O que eu abri errado? Aqui, ó. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que cheudreiam e murmuram e respondam: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Né? Por que você vai consultar pessoas que têm espíritos, né, de parente seu, né, ou feiticeiros? Você não deveria consultar o seu Deus em vez de consultar homens, né, com espíritos? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Então você, para ajudar os vivos, para te ajudar você que está vivo, você vai consultar o morto? Eu até tive um pensamento, né, a respeito, né, até meio engraçado. Meu, o cara morreu, cara, o cara tá morto. O que você vai consultar um morto, cara, para te ajudar na sua vida? Né? Você vai num cardiologista que o cara já teve um monte de ataque do coração, que o cara tem um monte de doença, né, de circulação. Você vai no médico desse, né? Eu pensei, tô ficando carequinha aqui. Se eu quisesse, né, procurar um médico pra cabelo, eu vou num careca? Não vou, velho. Você vai procurar o morto pra ajudar o vivo, cara? O cara já morreu, velho.
né? Tipo, mas enfim, cara, é isso, e tem muitas mais, né? Tem tantas outras passagens. E é isso, cara. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, o Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida, quer direcionar a sua vida, né? Te ajudar com os seus problemas, né? Com as suas dificuldades, em todas as áreas da sua vida. Ele quer vir curar, ele quer vir consertar, ele quer vir colocar em ordem, ele quer te dar uma direção, ele quer restaurar, ele quer restituir, ele quer te oferecer as bênçãos de Deus, coisa que você não vai conseguir se prostituindo em outras religiões, com falsos deuses, com idolatria, né, com objetos, com rituais, né, com crenças falsas, né, enganosas. Cara, a Bíblia, né, ela é apaixonante porque ela liberta, cara, ela ensina, ela traz respostas, isso traz segurança pra gente, traz confiança. Eu sei que se eu morrer, cara, eu sei que Jesus vai voltar e eu vou ressuscitar para uma vida eterna com Cristo, cara. Eu sei que a minha vida vai fluir, as coisas vão acontecer, cara, de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, e tudo da melhor maneira possível, porque Deus tem o melhor, né? A Bíblia fala, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, ou seja, Deus tem o melhor para todos nós. Ele entende sobre tudo que nós vemos, né? E sobre tudo que nós não vemos também. E Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer ter essa intimidade com a gente, Ele quer derramar o amor dele em nós, mas nós precisamos nos achegar a Ele, mas nós precisamos nos revestir de Cristo, nós precisamos da ajuda de Cristo, ouvir os ensinos, a voz de Cristo, porque o Cristo tem um caminho, né? Ele tem a verdade para nos guiar. Então é isso, né? Eu tenho convicção que minha mãe aceitou Cristo, né? Eu sei que ela, né, não tem a fé que eu tenho hoje, né? Nós nunca fomos em casa pessoas fiéis à Bíblia, né? Estudantes da Bíblia, frequentadores de igreja, né? Eu tive, muitos problemas, depressão, já me meti com feiticeiros, né? Coisas que, depois me trouxeram depressão, atrapalharam minha vida, né? E eu vivi uma vida também, de bebedeira, de bagunça, até um dia que quase eu morri e eu clamei a Deus para Deus me salvar, e eu sabia que eu estava errado, né? No meu coração eu sabia, de alguma forma eu sabia desde quando eu era pequeno, né? Nos falam sobre Deus, né? A gente crê, né, que no pecado, né, e não devemos fazer nada errado. A gente aprende a orar, a rezar. Até que a gente começa a conhecer o pecado, a gente fala, mas o pecado até que não é assim também, é bom, né? Poxa, é legal. Aí chega um momento que, você se afasta totalmente, né? E hoje eu entendo, cara. Hoje eu vejo tudo o que eu passei, tudo, né, que meus pais passaram, né? Um monte de ensinos também, que eles também não tinham para transmitir. E eu acabei descobrindo, graças a Deus, né? Tive quase que morrer para clamar a Deus e verdadeiramente me arrepender, assim, sabe? Da vida que eu tinha. E Deus me ouviu, cara, né? E eu, ao longo do tempo eu fui me buscando, fui me aproximando, né? Fui conhecendo as igrejas, fui estudando, buscando as religiões, vendo o que, por quê e o que estava certo. E, cara, cada dia Deus me surpreende, sabe? Com a sua presença, com o seu amor, com o seu cuidado, com os seus ensinos, né? Com a sua direção, né? Com a sua cura. E é isso, né? Aceita Jesus, cara, na sua vida, você vai ser salvo. Você vai poder testemunhar para sua família, para sua casa. Se Deus quiser, eles também vão ser salvos, também vão entender, né? Vão reconhecer o poder de Deus. Que o Espírito Santo possa abrir os olhos, né? Os seus olhos, os olhos também da sua família, dos seus amigos. E porque essa é a vontade de Deus, cara. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos se chegam a Ele, porque Ele quer se chegar a nós, né? E as pessoas falam de Deus, mas nós estamos no pecado. Mas como, né? Se o pecado afasta o homem de Deus, né? É só Cristo, cara. Cristo, ele é essa ponte, né? Ele é esse advogado, cara, do bem, sabe? É de graça. O serviço dele é de graça, cara.
gente tem que consultar ele, né, e seguir as orientações dele, que vai dar tudo certo. Então que Deus abençoe, né? Se quiser questionar ou defender a sua fé, a gente pode conversar numa boa, cara. Você pode mandar material para mim, eu vou ver e vou dar minha opinião. Você pode dar sua opinião sobre a minha religião, meu posicionamento, eu vou dar sobre a sua, né, em paz, né? A gente, serve, pô, bacana, isso aqui é legal, eu quero. Glória a Deus. Não, isso aqui, pô, né? Se tomara que Deus toque no seu coração. Ou se o seu conhecimento de Deus é maior, o senhor tem, né? De repente o seu Deus é maior que o meu, né? Me mostra, cara. Eu quero Deus verdadeiro. Eu quero Deus da verdade, Deus que criou os céus e a terra, que me criou, que me ama, né? Que vai me dar uma vida eterna. Esse Deus eu quero. Tá bom? Que Deus abençoe aí. Tamo junto, né? Até mais.